81% das mulheres já sofreram violência em seus deslocamentos pela cidade. 54% já passaram por importunação sexual no ônibus. 67% das mulheres negras relataram ter passado por situações de racismo quando estavam a pé. A realidade de medo e insegurança é uma constante na vida das mulheres em seus trajetos urbanos. Você está ouvindo o Patrícia Galvão Podcast, e este é o primeiro episódio de uma nova série que irá debater os dados da pesquisa Percepções sobre Segurança das Mulheres nos Deslocamentos pela Cidade, realizada pelos Institutos Patrícia Galvão e Locomotiva com apoio técnico e institucional da ONU Mulheres e apoio da Uber. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos, eu sou Eliane Barros, editora da agência Patrícia Galvão, e no programa de hoje estamos recebendo a arquiteta e urbanista, especialista em mobilidade urbana, Kelly Fernandes. Seja muito bem-vinda, Kelly. Peço que você se apresente para quem está nos ouvindo. Olá, obrigada. Antes de tudo, eu quero agradecer o convite do Instituto Patrícia Galvão. É um prazer estar aqui com vocês, poder comentar a pesquisa e partilhar um pouquinho do meu ponto de vista sobre ela. Bom, eu tenho uma trajetória de um pouco mais de 8 anos, atuando com mobilidade urbana sustentável. Nessa trajetória, eu estive em momentos diferentes, tanto da construção quanto da implementação de políticas públicas de mobilidade. Então, eu participei da elaboração de projetos, por exemplo, de metrô, trem, infraestrutura cicloviária, calçada. Atuei também em coletivos, como a Cidade a Pé. Trabalhei em organizações da sociedade civil, em ONGs, e atualmente eu trabalho com assessoria técnica em projetos de cooperação internacional. Muito obrigada, Kelly, pela sua presença aqui no Patrícia Galvão Podcast. Bom, eu vou começar trazendo alguns dados da pesquisa Percepções sobre Segurança das Mulheres nos Deslocamentos pela Cidade, que foi realizada em 2021 com a participação de 2.017 pessoas de todas as regiões do país. A pesquisa revela que a sensação de insegurança não é a mesma para homens e mulheres. 77% das entrevistadas consideram que os espaços públicos são mais perigosos para elas do que para eles. E o interessante, Kelly, é que 65% dos homens declaram que teriam mais medo ao andar pela cidade caso fossem mulheres. Já as mulheres se sentiriam mais seguras se fossem homens. Kelly, na sua avaliação, como especialista em mobilidade urbana, você considera que essa percepção dos entrevistados confirma que gênero é mesmo um fator de vulnerabilidade à violência? Acho que, de cara, a resposta é sim. E um ponto que eu quero colocar é a importância de pesquisas como essa. Porque hoje, no Brasil, muitas vezes a gente carece de informação para tomar decisões, o que a gente chama de evidências técnicas. E toda vez que a gente vai elaborar uma política pública, fazer um projeto, as pessoas que estão envolvidas, sejam elas representantes do poder público, sejam consultorias contratadas ou a sociedade civil por meio de processos participativos, elas precisam tomar essas decisões em função de alguma informação. E, muitas vezes, pessoas que estão pautando trazer o gênero, raça, questões de vulnerabilidade social relacionadas com as pessoas LGBTQIA+, elas enfrentam barreiras para conseguir fazer mudanças na forma como a gente pensa cidades e projeta as cidades para as pessoas, quando elas tentam trazer uma abordagem com essas centralidades. Nesse sentido, essas pesquisas elas têm um papel fundamental para que essa decisão não seja baseada apenas numa percepção pessoal, mas em um dado que evidencia uma necessidade da população. Então, a minha resposta é sim, porque existem outras evidências que já apontam que quando a gente está falando da temática gênero, a gente tem que levar algumas coisas em consideração. Uma dessas coisas, infelizmente, é a violência pública. A violência pública, ela atravessa a vida das mulheres de forma cotidiana, molda a relação das mulheres com o espaço. É interessante quando a pesquisa faz essa provocação, que é de se colocar no lugar do outro,
seja se colocar no lugar do outro para saber quais decisões você não tomaria, como você se sentiria, como seu comportamento mudaria, ou até no sentido de que, talvez se eu fosse homem eu desfrutasse mais da cidade. Então, sim, eu acho que a violência, ela perpassa a relação que as mulheres têm com a cidade, a forma como elas se deslocam. É um dado muito importante que não deve ser levado em conta apenas para a gente se assustar. Fala, nossa, que absurdo, que percentual altíssimo, porque é altíssimo, né? De forma geral, a pesquisa ela mostra uma insegurança na cidade, tanto para homens quanto para mulheres, mas quando a gente faz um enfoque de gênero, a gente começa a perceber algumas peculiaridades, como a violência, ela acaba um percentual maior afetando as mulheres, e também outros dados como a escolha do meio de deslocamento, os horários que as pessoas escolhem se deslocar e como isso vai afetar o direito e o acesso delas à cidade, como um resultado desse ambiente de insegurança. Muito obrigada, Kelly, pelos seus comentários. A pesquisa revela também que, independentemente do meio de transporte, praticamente todas as mulheres enfrentam alguma situação de violência quando utilizam esses meios em seus trajetos. E após vivenciar essas situações, a maioria das mulheres muda hábitos e comportamentos e pouco mais da metade declara também ter sofrido abalo psicológico. Kelly, na sua avaliação, de que maneira a falta de segurança nos deslocamentos urbanos restringe o acesso das mulheres à cidade? Acho que um dado importante disso também é falar sobre mobilidade urbana sustentável. Quando a gente está falando desse conceito, a gente está dialogando muito com as políticas que a gente possui no Brasil, que apontam o setor de transporte público e de mobilidade urbana como altamente poluente, como provocador de impactos negativos para a saúde das pessoas, enfim. E, olhando para esse contexto, os meios de transporte que não poluem, que não emitem gás de efeito estufa quando eles estão em funcionamento, eles geram um impacto menor, social, econômico, ambiental. Olhando para a pesquisa e vendo como as pessoas em diferentes meios de transporte se sentem na cidade, a gente percebe que os meios mais sustentáveis, que é o transporte a pé, por bicicleta e por transporte público coletivo, seja um ônibus, um metrô, um trem, as pessoas relatam um percentual maior de insegurança em relação ao seu uso e também reportam situações de violência em maior percentual. Isso é um dado super importante, porque isso, no limite, vai fazer com que essa mulher procure outras alternativas de transporte para se deslocar. E essas alternativas de transporte, elas vão ser as alternativas individuais, que é o carro, a moto, o transporte por aplicativo, ou seja, é uma forma de fazer esse transporte porta a porta, de uma forma que elas considerem mais segura. Porque hoje existe também uma deficiência de percepção em relação à mobilidade enquanto algo que é sistêmico, porque ninguém é só usuário de transporte público, ou dificilmente é só usuário de transporte a pé. As pessoas, elas utilizam diferentes meios de transporte para se deslocar, inclusive aquelas que optam pelos meios mais sustentáveis. Então, para eu pegar um ônibus, eu preciso andar até o ponto, eu fico lá no ponto esperando, pego o ônibus, desço num outro lugar, ando mais um pouco, posso pegar uma bicicleta, enfim. Então, existe uma necessidade de ter uma atenção para os resultados que essa pesquisa traz, levando em consideração não apenas análises que tratem da questão das vulnerabilidades de gênero, mas entendendo isso como algo que vai afetar a sociedade como um todo, que vai estimular decisões que são menos sustentáveis e que vão acarretar em maiores prejuízos para a sociedade. Então, não é só uma questão individual ou de um determinado grupo, ela é uma questão pública, ela é uma questão coletiva. Outra informação importante é que as pessoas que utilizam transporte público coletivo, e a maioria do que opta pelo transporte a pé e por bicicleta, são pessoas de renda mais baixa. E essas pessoas, muitas vezes, elas não têm a opção de decidir por utilizar um meio de transporte tipo individual, um carro, uma moto. Então, é sempre muito importante que as análises sempre sejam feitas com um viés que a gente chama interseccional, e elas consigam olhar, ao mesmo tempo, para fatores relacionados a gênero, no Brasil, raça e grupos étnicos, e também olhar para questões de renda. E ainda diria também
que isso merece um olhar transversal de que território que a gente está falando. É um outro dado importante, porque territórios mais vulneráveis, seja a conflitos, violência pública, problemas de fundo climático, eles vão ter, as mulheres que habitam esses territórios, as pessoas negras, as pessoas LGBTQIA+, elas vão lidar com quase uma soma de desafios para fazer atividades cotidianas e corriqueiras, tal como ir na padaria, ir no trabalho, estudar. E muitas vezes esses desafios eles vão induzir que essas pessoas fiquem em casa. E se a gente considera que mobilidade urbana é um direito e que cidade é um direito, se você não a acessa, você está privado de cidadania. Então, você não consegue ter uma vida integral, saudável e plena, economicamente ativa, se você passa a ser uma pessoa impossibilitada, né, de fazer os seus deslocamentos, ou mesmo deixar de fazer muitos deslocamentos, porque você tem medo da cidade. Muito obrigada, Kelly. Fundamental essa sua análise, trazendo a interseccionalidade como um ponto fundamental na construção de políticas públicas que pensem em mobilidade urbana. Bom, eu vou trazer agora mais alguns dados da pesquisa que indicam que os deslocamentos das mulheres são motivados, sobretudo, por cuidados com a casa e com a família e também por cuidados pessoais. Em seus trajetos, as mulheres geralmente estão acompanhadas e ou carregando itens, como sacolas, bolsas e carrinhos de bebê. Entre as mulheres que andam acompanhadas, 35% costumam estar com crianças, e no caso das mulheres que têm filhos, esse número sobe para 43%. Na sua opinião, Kelly, esses dados também indicam o porquê da mobilidade urbana ser uma questão de gênero? E como transformar a cidade para evitar que esses fatores que evidenciam a sobrecarga das mulheres aumentem ainda mais a sua vulnerabilidade nos deslocamentos? Acho que é importante reconhecer que a gente vive um mundo machista, né? E a forma como a gente distribui as atividades econômicas, produtivas, reprodutivas, está intrinsecamente ligado com isso. Então, hoje, na maioria das famílias, dos lares, das moradias, enfim, as mulheres, elas tendem a assumir mais atividades relacionadas com a reprodução da vida. E muitas delas tendem a assumir as duas coisas, as atividades produtivas, trabalho, enfim, e as reprodutivas também. Quando você olha para outras pesquisas também, esse dado é reforçado. Por exemplo, a pesquisa Origem e Destino, realizada pelo Metrô de São Paulo, que é uma das pesquisas maiores, né, e mais abrangentes que a gente tem no Brasil. Ela trata só da região metropolitana de São Paulo, mas ela é uma pesquisa que ela coleta dados sobre gênero, não coleta dados sobre raça, na última versão que foi realizada, impossibilitando visualizar o impacto nessa população, inclusive de forma interseccional, mas coleta dados sobre gênero. E os resultados da pesquisa enfatizam que as mulheres são as que, sobretudo, vão aos mercados, que acompanham familiares em consultas médicas, que levam os filhos para a escola e etc. E também existem algumas evidências que apontam que as mulheres limitam, inclusive, suas oportunidades profissionais em relação às atividades que elas têm que incorporar em suas vidas. As atividades reprodutivas são essas atividades de cuidado, priorizando trabalhos próximos de casa, trabalhos em que elas consigam ter um pouco mais de flexibilidade, ou que sejam perto da creche, onde a criança está matriculada, que permitam uma maior proximidade, às vezes, com um ente, alguém da família que precisa de mais cuidados. Então, isso acaba moldando as escolhas das mulheres, tanto na mobilidade quanto outras, de âmbito econômico, profissional e etc. Isso é um pouco grave no sentido de que hoje as cidades elas são desenhadas a partir de uma perspectiva que também desconsidera olhar para marcadores sociais como de gênero, raça, questões relacionadas à renda e outras possíveis, para conseguir orientar investimentos e o próprio planejamento da infraestrutura. Então, se eu tenho as mulheres responsáveis por esses deslocamentos, que são, às vezes, mais curtos, às vezes em que adentram os meandros dos bairros, ou que nem sempre são esses deslocamentos grandes, em que a gente sabe que a infraestrutura é planejada, seja a infraestrutura de transporte público, de metrô, enfim, a gente nota que os bairros e os territórios carecem de uma infraestrutura que acolha
essas necessidades de deslocamento das mulheres. Então, você vê entornos de escola desprovidos, por exemplo, de sinalização vertical e horizontal, de dispositivos para reduzir a velocidade veicular, de maneira que os deslocamentos na rua também são deslocamentos de medo, por conta da violência, do assédio, da importunação sexual, mas também são lugares de medo por conta do risco do atropelamento, por conta do risco de uma colisão, de um sinistro de trânsito. Então, é importante relacionar também os dados da pesquisa com a necessidade de você construir políticas que pensem a perspectiva de redução da velocidade veicular. E aí, nesses territórios, nesses trajetos, essas pessoas não são acolhidas, né, por uma infraestrutura cicloviária, uma linha de ônibus que faça essas conexões de forma mais rápida, ou mesmo quando a gente pensa na inexistência de bilhete único para crianças, na maioria das cidades, e as mães elas têm que suspender as crianças, passar por baixo da catraca quando essa criança ainda não é uma pagante, ou quando não há intermodalidade, né, um bilhete único que você possa pegar um ônibus, depois pegar outro ônibus, porque às vezes a mulher vai lá, deixa a criança na casa, se ela tiver uma opção de integração tarifária, que ela consegue pegar outro ônibus sem pagar uma nova tarifa, isso já, por exemplo, diminui o custo de deslocamento dessa mulher. Porque outra coisa que precisa ser conversada é o quanto que os custos de deslocamento das mulheres, eles são maiores, justamente por causa desse papel que elas desempenham nas atividades de cuidado, e o quanto essas questões que são tão evidentes, elas às vezes passam muito longe das políticas públicas e dos projetos. É necessário fazer conversas sobre isso, conversas e mudanças. E eu não acredito que isso possa acontecer sem uma participação feminina, de mulheres, de pessoas negras, de pessoas LGBTQIA+, nesses processos de tomada de decisão, seja dentro das gestões públicas, seja participando de organizações, atividades participativas, porque só é possível transformar a cidade a partir de uma perspectiva feminista, uma perspectiva integradora, antirracista, com a incorporação dessas pessoas em todos os pontos de construção da cidade. Agora eu gostaria de trazer uma questão que dialoga com a anterior. Gostaria que você explicasse para quem está nos ouvindo o que são os planos de mobilidade urbana e por que gênero, raça e classe são fatores que devem ser considerados na construção desses planos. Então, existe uma política, chama Política Nacional de Mobilidade Urbana, de 2012. Essa política é importante porque ela construiu princípios, diretrizes e objetivos a serem alcançados para a gente ter cidades mais democráticas, mais sustentáveis, para a mobilidade urbana cumprir o seu papel quando a gente está discutindo esses temas, para que o acesso às oportunidades e às necessidades sejam alcançados, para que o transporte público seja acessível financeiramente, em termos de oferta de infraestrutura. E para cumprir esses objetivos, diretrizes, etc., o papel dos municípios é central, porque hoje a forma como a gente constrói política no país, os municípios eles têm uma atuação fundamental. Eles que tomam a maioria das decisões que mudam a nossa vida quando o assunto é mobilidade urbana. Existe também o papel dos estados, que estão ali formulando políticas a nível de intermunicipal, entre municípios, a nível estadual, mas os municípios têm uma centralidade muito grande. Nesse sentido, essa política coloca que os municípios com mais de 20 mil habitantes, que estão em cidades litorâneas, ou que são membros de regiões metropolitanas e outros, eles têm que fazer planos de mobilidade urbana municipais. Sem realizar esses planos, dentro dos horizontes colocados pela política, que são 2022 e 2023, depois de algumas revisões, esses municípios, eles não podem acessar recursos de origem no governo federal. Então, isso induziu um processo de pensar as cidades, pensar a mobilidade urbana a longo prazo. Então, para isso, as prefeituras que fizeram os seus planos de mobilidade, elas fazem diagnósticos sobre a mobilidade urbana, para identificar quais são as necessidades, quais são os gargalos que precisa melhorar. Avaliam como isso se dará no futuro, caso o mesmo padrão permaneça e caso algumas melhorias sejam executadas. Essas melhorias podem ser planos cicloviários, planos de calçadas seguras e acessíveis, planos de transporte, implantação de corredores de ônibus, veículos leves sobre trilhos, entre outras soluções tecnológicas,
para conseguir, por exemplo, diminuir o tempo que as pessoas passam dentro do transporte público, diminuir o gasto com o transporte público, fazer com que as pessoas se desloquem de forma mais confortável e segura. No entanto, como a discussão no Brasil ela ainda está em etapas, eu diria, iniciais, quando se trata de incorporar questões relacionadas a gênero, raça e inerentes às pessoas LGBTQIA+, que essas pessoas encontram na cidade, a gente ainda precisa avançar muito. Então, ao meu ver, os planos de mobilidade eles são um instrumento fundamental, mas eu acho que a gente pode caminhar e dar passos além, conseguindo olhar para esses temas de forma integrada e coletar dados, como o dessa pesquisa, sobre cada cidade para conseguir refletir o quanto esses planos de mobilidade, essas políticas e tudo que vem do processo de você fazer um plano, projeto, implementação, piloto e etc., e conseguir mudar a realidade dessas pessoas segundo essas perspectivas que são particulares e coletivas, como eu disse. E que sem levá-las em consideração é muito difícil a gente conseguir mudar a cidade. Hoje existem iniciativas muito interessantes de criar mapeamentos de ruas e trajetos seguros para as mulheres, de tornar seus deslocamentos mais, enfim, compartilhar informação sobre rota segura para influenciar na tomada de decisão do melhor trajeto pelas mulheres é muito importante, mas ainda é algo que tenta contornar a falta de investimento mesmo. Porque quando a gente está falando de criar cidades mais seguras para mulheres, e a gente parte do pressuposto que, de repente, olhando para esses fatores de forma interseccional, se a gente faz uma melhoria que inclui as pessoas como um todo, você está beneficiando a sensação de segurança da cidade como um todo. Porque muitas vezes, quando as pessoas escutam, estão pautando algo na perspectiva de gênero, algumas pessoas se sentem excluídas, ou elas não conseguem, ceder espaço para esse tipo de discussão crescer e tomar corpo. Só que quando a gente está melhorando a cidade para as pessoas mais atingidas pela violência urbana, a gente está melhorando a cidade para todo mundo e, inclusive, pesquisas como essa teriam um resultado geral melhor do ponto de vista de como as pessoas se sentem na cidade. Aí, falando de algumas intervenções, ao meu ver, necessárias, até por conta de alguns dados da pesquisa, são questões muito básicas, que às vezes dá a percepção de que a gente está falando de alguma coisa muito extraordinária, mas muitas vezes a gente está falando sobre iluminação pública, sobre ter luz no ponto de ônibus, sobre ter luz no trajeto, falando de políticas de desenvolvimento urbano que incentive o uso mais misto, que tenha comércio nos caminhos, nas ruas, para dar mais segurança, para aumentar a quantidade de pessoas circulando ali, né? E criar uma segurança mais geral para as pessoas. Existe também a melhoria das calçadas, alargamento das calçadas. Em muitas calçadas, pessoas com deficiência, mulheres com carrinho, não conseguem passar. Então, quanto que a melhoria de uma estrutura tão simples quanto a calçada não beneficia a mobilidade das mulheres, enfim, mães e outros públicos? Não gosto de falar dessa percepção, né, de que a mulher ela tem que ser eternamente responsável pelos cuidados, etc. A gente tem que tomar cuidado para as políticas de gênero também não enfatizarem o papel da mulher na sociedade, com base em princípios sexistas. Pelo contrário, proporem uma recolocação de papéis, uma distribuição de papéis mais equitativa. Então, tem uma série de iniciativas que, ao meu ver, são iniciativas de baixo custo, que podem agregar uma melhoria geral para a sociedade, em que poderiam tornar pesquisas como essa no futuro bem menos alarmantes. Muito obrigada, Kelly. Bom, nós já estamos chegando ao fim do primeiro episódio da série Percepções sobre Segurança das Mulheres nos Deslocamentos pela Cidade. E para encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final sobre um ponto que você tocou agora há pouco, que é: por que cidades seguras para mulheres são seguras também para todos e todes? Esse ponto é um ponto essencial, de que quando a gente está preparando a cidade para todos os corpos, para todos os tipos de existência, para todas as idades, para todo mundo que precisa estar nela, tem que ter direito à cidadania e tem que ter direito a ir e vir de forma tranquila e confortável, porque o que a gente está falando aqui é de bem viver, de desfrutar um ambiente, um habitat urbano com qualidade.
E eu acho que esse tem que ser um objetivo comum. E quando a gente identifica essas demandas que vêm desses grupos, que a gente já tem um monte de evidência que corroboram para a gente perceber que eles são os mais afetados pela ineficiência da infraestrutura, pela falta de infraestrutura, pela degradação urbana, a gente vai promovendo mudanças na sociedade que vão transformando a vida de todas as pessoas. Tornar os ambientes violentos ambientes mais seguros só é possível a partir de uma perspectiva integradora, na minha opinião, que consiga colocar lado a lado não só a temática da mobilidade urbana, mas outros temas, como habitação, como saneamento, como o próprio tema da segurança pública, abastecimento de energia. Então, acredito que só a partir de uma perspectiva integradora do ponto de vista temático e do ponto de vista social é capaz de reverter esse cenário, que é um cenário muito triste. Acho que nenhuma pessoa, ao ver os dados dessa pesquisa, sente nenhum tipo de satisfação com esse resultado. Pelo contrário, eu desejo que todas elas tenham um incômodo e vontade de mudar as cidades que nós temos hoje no Brasil e transformá-las para que elas possam ser essas cidades de braços abertos e abertas para as pessoas, independentemente de quem elas são, como elas são, quais escolhas elas decidem tomar. Muito obrigada, Kelly, por você ter aceitado o nosso convite para participar aqui do Patrícia Galvão Podcast. Convidamos a todos e todas também que estão nos ouvindo para que continuem nos acompanhando na série Percepções sobre Segurança das Mulheres nos Deslocamentos pela Cidade. Nos próximos episódios, nós vamos debater mais dados da pesquisa com a presença de outras especialistas no tema. Continue também nos acompanhando na Agência Patrícia Galvão e em nossas redes sociais. O nosso site é o www.agenciapatriciagalvão.org.br. E nas redes sociais vocês nos encontram no @ipatriciagalvão. Até breve!